Fala, meu povo! Tranquilidade com vocês? Voltei para falar agora sobre teorias evolucionistas. E óbvio que eu voltei junto com meu parceiro de cão, e assim como ele, você tem que estar com seus pets em mãos, seu caderno também. Hoje nós vamos falar e explicar como as espécies mudam. Hoje a gente vai ver os principais teóricos, Darwin e Lamarck. E para isso eu deixei para vocês link com aula do projeto Enem para vocês. Então, além da aula que eu vou te dar, teoria que eu vou colocar para vocês, eu estou colocando um plus, estou colocando um a mais para vocês. Show de bola? Eu sou o professor Charles, professor de Biologia do canal Escola Online. Então vamos lá. Aqui eu vou trazer meu parceirão de cão. E ele vai mandar para vocês, mostrar para vocês, sobre quem nós vamos falar hoje. Aqui estão dois caras que são ícones na ciência. Do lado esquerdo, eu não sei qual é esse lado, é esquerdo. Do lado esquerdo, eu estou mostrando a vocês Lamarck. Jean-Baptiste de Monnet, Cavaleiro de Lamarck. E do lado direito, eu estou mostrando a vocês, eu e o Dicão, Charles Robert Darwin. Eu prefiro, na verdade, que você fale Darwin. Não, eu prefiro, na verdade, que você fale Charles. Aí você pode falar assim, ó, tipo eu. Charles é a maior mente de todos os tempos. Charles foi o melhor de todos. Charles é estupendo. Eu não gosto muito de falar Darwin, não. Então eu vou falar Charles. Então tá aqui, ó. Darwin. Show? Charles Darwin. Esses caras explicam para nós como as espécies mudam. E esse é o preceito básico da evolução. O que significa evolução biológica, Charles? Ou evolução orgânica? Significa mudança com o tempo. Isso é evolução. As espécies, todas elas, sem exceções, mudam. Mudança com o tempo. Segundo o lamarquismo, deixado por Lamarck, as espécies mudam de uma forma. Segundo o darwinismo, ideia deixada padrões de Darwin, as espécies mudam de outra forma. Então, ó, lamarquismo, darwinismo. Para o lamarquismo, o combustível da evolução, vou mudar a cor aqui para você ver, para o lamarquismo, o combustível da evolução é a imposição do meio. Então, para ele, as espécies mudam. Mudam sim quando o meio impõe imposição do meio. Então, a gente diz assim, ó, que as espécies mudam devido à necessidade que elas têm. Eu tenho necessidade de mudar e vai mudar. Darwin diz isso não. Darwin diz que as espécies mudam devido à seleção do meio. Uma vez que você sabe agora as diferenças, eu vou te mostrar os pormenores de cada uma das teorias. Tá pronto? Tá pronta? Então vamos lá, galera. Vamos começar por Lamarck. Lá em cima no meu cabeção. Diz lá, ó, teoria proposta e criada no século XIX pelo biólogo francês Jean-Baptiste Lamarck para explicar a evolução das espécies. Estou falando da teoria chamada lamarquista, lamarquismo. O lamarquismo baseia-se em duas leis, descritas por Lamarck no livro Filosofia Zoológica. Essas leis dizem basicamente isso, ó. As espécies mudam devido às necessidades impostas pelo meio. E aí ele coloca o enunciado do uso e desuso e o outro enunciado que vai surgir, transmissão das características adquiridas. O uso e desuso diz o seguinte, se você usa uma estrutura, ela desenvolve, melhora, hipertrofia, se torna melhor. Se você não usa, ela se torna cada vez pior. Atrofia, tende a desaparecer, regredir. Da forma que o indivíduo estiver, quando ele reproduzir, ele passa a característica à frente. Agora surgiu para você a transmissão dos caracteres adquiridos. Ali, ó. Do jeito que eu, Charles, estiver, quando eu reproduzir, os meus filhotes herdarão essa característica que eu adquiri ao longo da minha vida. Às vezes eu posso adquirir a característica de perder um dedo. Entenderam? Não simplesmente ganho. Não veja essa questão de adquirir como ganho sempre. Óbvio que nos dias de hoje a gente tem essa teoria como errada. Mas as coisas na ciência, elas são muito instáveis.
E Lamarck não estava de todo errado, não. Mas nessa aula a gente vai ver Lamarck como um cara que propôs uma teoria que não era a correta. Beleza? Segundo Lamarck, o pescoço das girafas ele se alonga ao longo das gerações para que ela possa alcançar as folhas mais altas nas árvores. Olha a imposição. Eu tenho a necessidade de alcançar. Logo, eu vou mudar, vou ter pescoço mais comprido. E logo, meus descendentes terão um pescoço mais comprido. Geração a geração, o aumento do pescoço das girafas é constatado. Beleza? Essa é a ideia do lamarquismo. Bem fácil. Agora, uma forma muito moderna de se falar sobre lamarquismo é essa aqui, ó. Pensar em bactérias resistentes. Uma das atividades desse PET é sobre isso aí. Então, o Escola Online montou essa figura para vocês. Ali vocês estão vendo uma legenda. E as bactérias verdes, elas são sensíveis a um antibiótico. Então, eu vou jogar um antibiótico agora. Mas olha, tá vendo? Eu joguei um antibiótico. Quando elas percebem o antibiótico, elas criam a necessidade de superar esse entrave. E elas se tornam resistentes. Ao se reproduzirem, elas deixam descendentes também resistentes. Transmissão dos caracteres adquiridos. A gente sabe que isso é um erro. A gente sabe que isso está errado. Então a gente vai explicar agora com vistas a Darwin. Então vamos trazer Charles Robert Darwin para a nossa explicação. Charles Robert Darwin foi um naturalista, geólogo e biólogo britânico, formação em medicina também. Publica em 1859 o livro titulado A Origem das Espécies. Para ele, as espécies mudam devido à seleção do meio. Os indivíduos são diferentes entre si e o meio seleciona aqueles mais adaptados. É isso. Os indivíduos selecionados positivamente, ou seja, aqueles que ficam, vão se nutrir melhor, viver mais tempo e deixar mais descendentes. Geração a geração, as características dos indivíduos da população irão mudando progressivamente. É isso que permeia a ideia do darwinismo. Agora, para compor essa ideia, essa teoria que demora muito tempo, mais de 20 anos de estudos, para chegar no livro A Origem das Espécies, Darwin coleta dados também em uma viagem longa a bordo de um navio chamado Beagle. Nessa viagem ele para nas Ilhas Galápagos. É muito famosa essa viagem. Então tá ali, ó. Naturalista Charles Darwin fez uma viagem que durou 4 anos e 9 meses, com o objetivo de mapear a costa da América do Sul. Coloquei algumas informações para vocês aqui bem legal, ó. Ele estava a bordo do navio Beagle. Nessa jornada, Darwin viu que há muita diversidade de meio ambiente e que cada lugar tem suas características, tanto vegetação quanto na fauna e flora. E aqui, pessoal, tem a descrição, o caminho seguido por Darwin. Mostra claramente que ele para aqui no Brasil, né? Faz coletas. Mas em Galápagos é o grande lance da teoria dele. Lá ele vê o GeoPisa, que é chamado hoje tentilhões de Darwin, antes ou tentilhões de Galápagos. Ele observa algo muito interessante. Os pássaros têm um bico muito bem adaptado ao alimento disponível em cada ilha. O bico dos tentilhões tem tudo a ver com o alimento disponível em cada ilha. Daí ele pensa o seguinte: houve um ancestral. Esse ancestral tinha um formato de bico. E esses indivíduos que vêm do ancestral têm um bico que deriva a partir dele. Darwin foi questionado muitas vezes por que as características mudavam, por que os indivíduos eram diferentes, mas Darwin não sabia a resposta. Porque Darwin não sabia sobre genética, que você aí sabe. Beleza? Darwin não sabia nada sobre isso. Então, olha ali, pessoal. A ideia do que Darwin observou se chama hoje irradiação adaptativa. A partir de um ancestral, você tem descendentes com características adaptadas a novos ambientes. Olha lá, ó. Característica, a radiação adaptativa, caracterizada pela diferenciação de organismos a partir de um ancestral comum, dando origem a vários grupos diferentes adaptados a explorar ambientes diferentes. Isso acaba dando origem também a novas espécies, especiação. Beleza? Então vem comigo. Olha a ideia que está no seu PET sobre as bactérias resistentes. Olha a mudança. Inicialmente existem vermelhas e verdes. As vermelhas são aquelas que, segundo a legenda, são resistentes. As verdes não são resistentes. Eu jogo um antibiótico e o uso é incorreto. Incorreto por quê, Charles? Incorreto porque o antibiótico não foi corretamente receitado. Não foi corretamente tomado dentro dos horários corretos, o tempo correto, e isso leva a uma seleção. O que é seleção? Seleção é sobrevivência diferencial. As resistentes tendem a sobreviver e as suscetíveis, as sensíveis, morrem. Aí, galera, as resistentes agora não têm mais competição com as sensíveis e elas podem proliferar rapidamente. Tudo que eu disse
tá explicadinho para vocês. Tudo tranquilão aí, ó. Beleza? Então, meus amigos, a gente sabe como se originam bactérias existentes e a gente sabe várias coisas sobre Darwin e Lamarck. A partir de agora, então, eu trago para vocês exercícios. Então, vamos para a atividade número 1. Vou te ajudando, hein? Os anfíbios são animais que apresentam dependência de um ambiente úmido ou aquático. Nos anfíbios, a pele é importante para a maioria das atividades vitais. Apresentam glândulas de muco para conservar-se úmida, de modo a favorecer as trocas gasosas, podendo apresentar também glândulas de veneno contra micro-organismos predadores. Desculpe. Segundo a teoria evolutiva de Darwin, essas características dos anfíbios representam e só. Você percebeu que esse animal está muito em coerência com o meio? Muito, né? Além disso, a questão do Enem diz que é a segunda teoria evolutiva de Darwin. Lei do uso e desuso na letra A não rola, porque lei do uso e desuso é Lamarck. Atrofia do pulmão devido ao uso contínuo da pele, isso além de não ter nenhum sentido, você atrofia o pulmão porque você não usou a pele, é uso ou desuso também. No caso, é o não uso. Transição dos caracteres adquiridos aos descendentes, gente, isso é Lamarck. Nós transmitimos aos nossos descendentes nossos genes. Se os nossos genes nos dão características benéficas, os nossos filhotes, ao recebê-los, também vão ter. Letra D. Futura extinção desses organismos, pois estão mal adaptados. O texto não fala disso. O texto fala, obviamente, seleção e adaptações em função do meio ambiente em que esses caras vivem. Comenta para mim se vocês acertaram, hein? Quero ver. Vamos a 2. Opa! Essa eu vou trazer uma proposta de resposta para vocês. Vai ser top você tentar fazer. Sempre tento fazer de vocês, galera. Olhos pouco desenvolvidos e ausência de pigmentação externa, são algumas das características comuns a diversos organismos que habitam exclusivamente cavernas. Entre esses organismos encontram-se espécies de peixes, anfíbios, crustáceos, aracnídeos, insetos e anelídeos. Como a teoria de Lamarck explicaria a presença de olhos pouco desenvolvidos em espécies que habitam cavernas? O olho das espécies que habitam cavernas é mal desenvolvido. Pensa que a caverna não tem luz. Então vai assim, ó, pensa, características adquiridas ao longo da vida. Nesse caso, a característica foi a perda do olho. Por que ele perdeu? Porque não usou. Não usou por quê? Porque não tem luz. Então olha a proposta de resposta que eu trago para vocês. Segundo o lamarquismo, o não uso dos olhos levou à sua atrofia. Lei do uso e desuso. E com a reprodução, os descendentes nasceram com os olhos também atrofiados. Transmissão dos caracteres adquiridos. Eu citei os dois enunciados, ou as duas leis de Lamarck, para explicar a atividade 2. Dado que ele fala ali, ó. Como a teoria de Lamarck. Então eu vou direto ao ponto. Cirúrgico. Show de bola? Tá aí para vocês, meu povo. Espero que a de vocês tenham contemplado esses traços também. Assistam a aula teórica que está no link de descrição desse vídeo. Lá eu faço vários outros exercícios sobre Lamarck e Darwin. E te dou ainda uma outra teoria que explica tudo, que se chama Teoria Sintética da Evolução. Beleza? Então temos uma aula aí no link de descrição desse vídeo. Aliás, uma aula do Projeto Enem do ano passado. Beleza? Nos últimos 100 anos, eu sou atividade 3. Cientistas formularam diversas teorias para explicar por que o ser humano, ao contrário de outros grandes primatas, tornou-se bípede em determinada fase de sua evolução. Uma pesquisa divulgada recentemente apresenta novos subsídios para explicar as origens do bipedismo, que é andar em dois pés. No entanto, cientistas de 3 universidades americanas mostraram que um fato determinante para o ser humano tenha passado a andar apenas com os pés foi a necessidade de gastar menos energia. Dessa forma, tornando-se mais adaptado no meio ambiente em que vive. Identifique qual linha de pensamento o texto anterior segue. Vocês perceberam? Necessidade de gastar menos energia? Eu vou grifar isso. Necessidade. Quer dizer o que o meio impôs. Se você andar de 2 pés, gasta menos energia. Agora, gente, qual a linha de pensamento? Lamarquista ou darwinista? O que você acha? Pensa. Ele mostrou ali que existiam indivíduos diferentes e que aqueles bípedes gastavam menos energia? Ou ele falou que era melhor gastar menos energia e por isso nós nos tornamos bípedes? Óbvio que é a segunda opção, né? É lamarquista, pessoal. Essa proposta é lamarquista. E olha a minha proposta de resposta. A linha de pensamento é lamarquista, pois diz que o ser humano mudou em função da necessidade imposta pelo meio.
Necessidade de gastar menos energia. Se fosse darwinista, estaria exposto que os indivíduos foram selecionados em função de uma característica mais adaptativa que possuíam. Tipo assim, surgiram alguns novos que andavam em duas patas. É isso que ele deveria falar, nessa linha. Não é isso que é falado, por isso é lamarquista. Espero que vocês tenham brilhado mais uma vez, hein? Prontos para a atividade 4? Comenta para mim aí, hein? Quero ver quantos vocês acertaram. Então vamos à quarta. Eu tenho que classificar a frase 1 e a frase 2, então a gente vai direto. De tanto esticar o pescoço para comer as folhas das árvores, as girafas foram ficando com o pescoço mais longo. Quem diria isso? Lamarck ou Darwin? O uso do pescoço. Isso é Lamarck, né? Lamarck. Jean-Baptiste de Monnet, cavalheiro de Lamarck. Entre as girafas, podemos notar uma variedade do tamanho do pescoço. Fechou. Existiam girafas com pescoços de diferentes tamanhos, o que permitiu a atuação da seleção natural. Nossa senhora, jogou na minha cara agora. Que isso aqui é Charles. É Charles quem disse isso. Para dar moral, porque é muito justo, Charles Darwin. Muito justo, muito justo. Tem que dar nome ao cara, né? Charles Darwin. Moçada, dessa forma, as duas frases são na ordem. A primeira frase lamarquista e a segunda darwinista. De boa? Facinho, né? Na moral, hein? É nós doido. Então vambora. Mais uma discursiva. Federal do Rio Grande do Norte, a restrição à venda de antibióticos no Brasil foi uma medida tomada em função do aparecimento de bactérias superresistentes. Sério isso, muito sério mesmo. Atualmente, com um avanço na área da genética e da biologia molecular, uma das explicações aceitas para o surgimento dessas bactérias é a ocorrência de mutações, a partir das quais haveria uma mudança aleatória em um determinado gene. E dessa forma, as bactérias passariam a apresentar resistência ao antibiótico. No passado, sem o conhecimento da genética e da biologia molecular, Lamarck e Darwin elaboraram explicações para o surgimento de novas variedades de seres vivos. Nesse contexto, como pode ser explicado o surgimento de bactérias superresistentes? É o que eu fiz com você ao longo da aula. Então, se você tiver dúvidas, você volta o vídeo. Assiste de novo aquele trecho onde eu explico Lamarck e o outro trecho onde eu explico Darwin. Você faz a sua resposta. Eu trouxe para vocês propostas também, mas seria muito viável que você assista o vídeo que está no link de descrição desse vídeo. Então, no link que descreve esse vídeo tem um outro vídeo, beleza? Tem o link aí. Top demais, com exercícios, material, tudo show. Com base na teoria da evolução de Lamarck, como é que você explica isso? Olha bem como eu proponho. O antibiótico tornou as bactérias resistentes, e essas se reproduziram e deixaram descendentes também resistentes. E se você fosse explicar, Charles, por Darwin? Por Darwin eu tenho que falar que existiam resistentes e não resistentes. Fica um pouquinho mais longa, mas super tranquilo, tenho certeza que você consegue. Existiam bactérias resistentes e outras sensíveis ao antibiótico. Devido ao uso incorreto do antibiótico, o mesmo selecionou as bactérias resistentes, e essas se reproduziram e deixaram descendentes também resistentes. E aí, galera? Ficou parecido com a minha sua resposta? Comenta para mim quantos vocês acertaram. Eu quero saber. Tenho bastante curiosidade de saber como vocês estão aproveitando essas aulas. Obviamente, sempre anotando tudo, né, gente? Então, com isso, meu povo, nós terminamos o nosso trabalho. E o Dicão fica super feliz, e eu também, que a semana 3 foi para a conta. Galera, projeto do Escola Online. E em breve, vai na nossa plataforma, você vê como é que ela ficou bonita, a nova versão. E em breve a gente tem anúncios bem legais para vocês no próximo ano. Valeu? Grande beijo, pessoal. Gratidão enorme de vocês estarem aqui comigo. Obrigado, hein? Abraços.